Olá, boa tarde. São 5h31 e este é o Justiça Agora. O plenário do Supremo realizou sessão na tarde desta quinta-feira. Os ministros começaram a julgar a constitucionalidade da condução coercitiva, quando o investigado é levado para interrogatório. Apenas o relator, ministro Gilmar Mendes, votou e manteve o entendimento de que o instrumento viola a Constituição. Vamos ouvir o ministro. Nós já sabemos que prisões alongadas para obter, por exemplo, delação, não é outra coisa senão uma forma de tortura. E quem valida isso, transige com a ideia de tortura. Subscreve a ideia de tortura. O Ministério Público Federal denunciou o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e outras 61 pessoas na Operação Câmbio-Desligo. A Operação Câmbio-Desligo é um desdobramento das investigações da Lava Jato no Rio de Janeiro. Essa é a 24ª denúncia contra o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Ele já foi condenado a mais de 100 anos de prisão. Além de Cabral, também está entre os 60 denunciados Dário Messer, apontado pelo Ministério Público Federal como o doleiro dos doleiros. Eles são acusados de crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção contra o sistema financeiro internacional. Ainda estão abertas as inscrições para o seminário 30 anos sem censura, a Constituição de 1988 e a liberdade de imprensa. O evento do Conselho Nacional de Justiça é direcionado para magistrados e jornalistas, mas os interessados pelo tema também podem participar. O seminário será realizado na próxima segunda-feira no Supremo Tribunal Federal. As inscrições podem ser feitas pelo site cnj.jus.br. O transporte de crianças no carro sem cadeirinha de segurança é proibido. Mesmo assim, muita gente ainda não se conscientizou sobre o perigo. O número de motoristas punidos pelo descumprimento dessa regra não para de subir. O uso das cadeirinhas para crianças que são transportadas em automóveis é obrigatório desde 2008, mas muitos condutores ainda colocam em risco a vida dos pequenos. No Distrito Federal, por exemplo, esse tipo de notificação vem aumentando. Em 2016, foram 3.609 casos. No ano seguinte, passou para 3.744. E de janeiro a abril de 2018, já se contabilizam 1.043 multas dessa natureza. Muitos falam que estão próximo de casa, ou que a criança está com sono, ou mesmo está doente, e para isso deixam a criança solta, trazendo muito risco para a própria segurança dela. Então, nesse caso específico, o pai não pode deixar que a criança determine a sua segurança no interior do veículo, e ele deve, sim, propor e exigir que a criança use o dispositivo. A legislação diz que menores de 10 anos de idade devem ser transportados no banco traseiro, sendo que até os 7 anos e meio as crianças precisam das cadeirinhas adequadas à idade. No mercado existem várias marcas e modelos de cadeirinhas para bebês, o que gera nos pais e responsáveis dúvidas na hora de comprar o produto. A gente está aqui com a Silvia, que vai ajudar a gente nessas explicações. Esse aqui, o Bebê Conforto, para bebês de 0 até 1 ano, ou então até completar 13 quilos, né, Silvia? Isso, exatamente, que é muito importante, né? Hoje em dia é obrigatório sair da maternidade já com um Bebê Conforto, né? Então você pode usar, no caso você vai instalar ele ao contrário, né? E assim você vai usar até 1 aninho ou 13 quilos. Aí fez 1 aninho, você vai colocar, já pode colocar nessa daqui, ela cresce junto com a criança e ela é de 9 quilos a 36, né? Então você pode usar, no caso aqui, 36 quilos mais ou menos até 7, 8 anos. O uso da cadeirinha impede que os menores sejam arremessados no caso de uma colisão. Em uma velocidade de 60 km por hora, por exemplo, se o carro bater de frente em um objeto fixo, a criança pode ser projetada como se estivesse caindo do 2º andar de um prédio. Justiça agora fica por aqui. A gente se encontra daqui a pouco no Jornal de Justiça, segunda edição. Até lá.